Olá, boa noite. Tudo bem com você? Eu sou o Luciano Abreu, jornalista da Rede Amazônica em Roraima. E eu vou estar na mediação desse debate que a Rede Globo e suas afiliadas em todo o Brasil realizam esta noite com candidatos a governador no primeiro turno das eleições de 2022. Conforme a lei eleitoral, foram convidados os candidatos de partidos com no mínimo 5 representantes no Congresso Nacional. A posição dos candidatos presentes no estúdio foi definida por sorteio. São eles: Jaime Nunes, do PSD, Gilvan Borges, do MDB e Clécio Luiz, do Solidariedade. O debate também é transmitido ao vivo pelo G1 Amapá e pela rádio CBN Macapá. Veja agora as regras do debate. O debate vai ter 4 blocos. Em cada bloco de perguntas, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta. Nos 2 primeiros blocos, cada candidato deverá responder apenas uma vez. Assim, todos perguntam e todos respondem. Nos 2 blocos seguintes, candidatos poderão ser escolhidos para responder a, no máximo, 2 perguntas. O primeiro e o terceiro bloco serão de temas livres. Os candidatos perguntam sobre os assuntos que quiserem. O candidato já sorteado previamente terá 30 segundos para formular a pergunta. O escolhido por ele para responder terá 2 minutos para a resposta. Quem perguntou terá 1 minuto e 15 segundos para a réplica. Quem respondeu terá também 1 minuto e 15 segundos para a tréplica. O segundo e o quarto blocos serão de temas determinados. O mediador irá sortear ao vivo o tema sobre o qual a pergunta deverá ser feita. Os tempos de pergunta, resposta, réplica e tréplica são os mesmos dos outros 2 blocos. No quarto bloco, ainda terá as considerações finais. Cada candidato terá 1 minuto e meio para fazer as suas considerações. A Rede Amazônica tem certeza que este debate pode ser decisivo na escolha do eleitor sobre quem ele quer eleger governador do Amapá pelos próximos 4 anos. E espera que o confronto de ideias entre os candidatos ocorra dentro do mais alto grau de cordialidade, educação e sem ofensas entre ninguém. Mas se algum candidato se sentir ofendido por outro, basta que o candidato levante a mão em silêncio. Assim que possível, eu vou informar a todos sobre o pedido de direito de resposta, e este será avaliado o quanto antes pela produção do debate e pelo Departamento Jurídico da Rede Amazônica. Se for concedido, o direito de resposta terá 1 minuto e o candidato deve se ater ao tema da ofensa sofrida. É importante lembrar que o direito de resposta se limita a ofensas no campo moral e não a avaliações negativas sobre propostas de governo ou desempenho administrativo. As regras também não permitem que os candidatos falem fora de sua vez. Esperamos que se mantenha uma discussão saudável e que prevaleça o espírito democrático que deve caracterizar uma campanha eleitoral. Uma boa noite a todos os candidatos e um bom debate. Seguindo a ordem definida em sorteio, o primeiro candidato a perguntar neste bloco é Clécio Luiz, do Solidariedade. Por favor, candidato, escolha a quem o senhor quer fazer sua pergunta. Eu vou escolher o vice-governador Jaime Nunes. Jaime Nunes, a partir de agora o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Pois bem, boa noite, Luciano. Quero primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, saudar o senador Gilvan, saudar o vice-governador Jaime Nunes e principalmente todos que estão nos acompanhando esse debate esperado. E a pergunta é a seguinte: bom, levando em consideração que o candidato Jaime é o vice-governador do estado, eu queria saber quais unidades de saúde, quais hospitais ele visitou nesses 4 anos, quais foram as medidas que ele tomou em decorrência dessas visitas e qual o projeto dele para a saúde de alta complexidade. Candidato Jaime, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Boa noite, Luciano. Boa noite, candidato Clécio Luiz, candidato Gilvan. Boa noite, telespectador. Boa noite também a todos aqui da TV Amapá. Durante esses 4 anos eu sempre estive presente, visitei todas as unidades de saúde do estado, e do Oiapoque, Laranjal do Jari, de Santana e aqui de Macapá. Estive presente nas unidades, visitando, vendo na realidade o caos que é a saúde e ao mesmo tempo ajudando a trazer melhorias. Estive também propondo no nosso plano de governo a transformação da saúde para que a gente pudesse descentralizar, porque a saúde tem sido assim, muito sofrida
para a população de Macapá e do estado de um modo geral. E na alta complexidade é, na realidade, um convênio com o governo federal. A média complexidade é do estado e a atenção básica de saúde é do município. Então, o que é que tem que fazer? Nós temos que organizar isso. Está desorganizado. O município não dá uma atenção devida porque o Estado não deixa. E o Estado não consegue atender a todas as demandas. Nós temos um programa que é Saúde Já, que nós vamos fazer a locação e aluguel de equipamentos e vamos também fazer a contratação de serviços emergenciais, de exames, consultas e cirurgias. Porque o nosso povo clama por saúde e não tem saúde à disposição. A gente sabe, quem visita as unidades hospitalares sabe disso. Eu visitei agora recentemente o HE e o candidato Clécio me proibiu que eu divulgasse as imagens para que a população pudesse ver a realidade que a saúde está enfrentando e no dia a dia. Então, para nós, saúde é prioridade e nós vamos fazer isso. Candidato Clécio, sua réplica. Bom, quem sou eu para proibir alguém de ir no HE? Principalmente o vice-governador, né? Acontece que ele passou 4 anos para descobrir o caminho do pronto-socorro. E quando eu vi aquela cena, claro que eu fui perguntar para as pessoas nos outros hospitais se ele tinha esse hábito de ir aos hospitais e ninguém nunca viu o senhor lá, não sei, algum evento esporádico, mas ir visitar, conhecer, para mudar a realidade tão sofrida do povo, o senhor nunca fez. E eu fico me perguntando por que ele não foi antes. Estava preso? Estava amarrado? Quem é que não deixava ele ir como vice-governador? Ele teve uma oportunidade de mudar a realidade da saúde do Estado e não fez. Em Macapá, quando eu fui prefeito de Macapá, eu mudei a saúde do município. A saúde era precaríssima, a gente saiu com uma saúde muito boa. Eu fiz 69 obras de saúde no município de Macapá. Construí uma UBS fluvial que atendia toda a região ribeirinha, Baili, que está parada hoje, uma carreta da mulher, as unidades eram abastecidas de medicamentos. Nós realmente mudamos a saúde de Macapá e todo mundo sabe disso. Virou a minha principal marca. Já no estado, ele como vice-governador, se omitiu em fazer. Ele poderia ter, sim, feito, mas se omitiu em fazer. Outra, confundiu tudo. A alta e a média complexidade são, sim, responsabilidades do governo do estado e nós vamos fazer. Sua tréplica, por favor, candidato Jaime. Deixa eu lhe dizer, na realidade eu sempre visitei todas as unidades. Você está equivocado, candidato. Eu fui para mostrar a realidade de como está o HE. Estive presente no HCAL, no HCA, estive nas unidades mistas do Oiapoque, de Laranjal do Jari, sempre estive presente cumprindo meu papel de vice-governador. Mas na saúde nós precisamos fazer, na realidade, um enfrentamento. É por isso que eu convidei para ser a minha vice-governadora a doutora Liliane, que vai me ajudar a enfrentar esse caos. O nosso programa Saúde Já vai enfrentar isso, que até hoje não foi enfrentado por ninguém. E eu não tive oportunidade de também fazer nada. Durante 3 anos e 9 meses, eu só assumi 17 dias. Então não tem como você em 17 dias responder e fazer as ações que precisam ser feitas. Eu sou o vice, eu sou o reserva. Eu quero ser agora o seu titular, para que a gente possa mudar esse quadro da saúde no estado do Amapá, que há muitos anos está um caos e as pessoas estão sofridas. Aonde eu vou, eu vejo as pessoas dizerem que precisam de saúde melhor. De acordo com as regras do debate e o sorteio feito anteriormente, agora o candidato Jaime Nunes, do PSD, faz a sua pergunta. O senhor deve direcionar a sua pergunta ao candidato Gilvan Borges, que ainda não respondeu. Candidato Gilvan Borges, a saúde e o emprego são as minhas grandes prioridades. Apresentei o programa Saúde Já, uma intervenção de emergência com ampla estruturação de aluguel, de equipamentos para exame, contratação de consultas especializadas e a reparação de cirurgias. A saúde não pode mais esperar. Você concorda com essa proposta, candidato? A proposta, ela, sem dúvida, é boa. Agora, Jaime, tem uma distância entre a verdade e a mentira, não é? Dava para fazer sim. O senhor não fez porque não quis. Como vice-governador, se você tivesse a disposição e a coragem, teria pedido para assumir a Secretaria de Saúde e se empenhar, se dedicar. Então, isso é terrível. Por esse motivo, as boas propostas nós concordamos. Agora, as mentiras nós não concordamos.
Quando eu vi aquele seu vídeo, que o senhor disse que aquilo era desumana, aquela situação lá, que o senhor foi lá no HCAL, eu achei aquilo terrível, até porque ficou na minha cabeça até hoje. Uma situação desumana. E eu me perguntei, como eu, sem recurso, faço as coisas com vontade, com desprendimento? E o Jaime não tira R$1 do bolso para atender. Uma daquelas pessoas que estava na fila foi lá lhe pedir um ventilador. E o senhor negou o ventilador, era justamente a senhora que estava com câncer. São inúmeras histórias que existem na cidade e elas são histórias reais. E isso é complicado, não existe amor, não existe verdade. Por isso que eu imaginei, eu digo, não sei o que vai acontecer. Ele vai botar gasolina na ambulância, ele vai botar comida, ele vai botar tudo, e me veio a ideia do tubarão branco. Vem engolindo tudo. E o resultado não vem. O senhor tornou-se um moedor de sonhos de empresários. Quantos empresários tem nessa cidade que não teve seu empreendimento quebrado? Falar de ideias e planos podemos todos. Agora, realizar e fazer com amor é uma diferença muito grande. Sua réplica, candidato Jaime. É lamentável a posição do senador candidato Gilvan Borges. Ele mente. Ele está cansado de mentir aí, de contar mentira para todo mundo. Todo mundo conhece já a sua fama, a sua forma de fazer política. Você não apresentou uma proposta durante seu programa eleitoral. E agora você está mentindo mais uma vez. Estive lá no HE para mostrar a realidade. Sempre me predispus a trabalhar e a estar junto para melhorar a população do estado do Amapá, a saúde. Isso não foi me possibilitado. Isso não é verdade que você está colocando. Eu tenho sim predisposição, ninguém me pediu nada. Você tem a capacidade de inventar, senador Gilvan. Isso não pode, candidato. Tem que acabar. Mostre as suas propostas, mostre que você vem realmente ser candidato. Mostre para os seus eleitores que você tem condições de governar e não de inventar mentira, de fake news, de inventar história. Você passou o programa inteiro me atacando. Qual é a sua proposta para os seus eleitores para que a gente possa melhorar o estado do Amapá? Eu me coloco à disposição com a minha trajetória de vida para melhorar. Eu sei que a saúde é um caos e nós vamos melhorar sim com saúde já. Por favor. Se tem uma coisa que eu tenho, candidato Jaime, é palavra. E o melhor plano de governo está apresentado nas redes sociais e eu defendi esses programas também na TV e rádio e outros espaços nas redes sociais. Se tem uma pessoa que mente e ilude, é você. Não é à toa que você botou posto de gasolina no meio da rua e espólio de corrupção. Não é à toa que você criou todas empresas dentro de espólio, a televisão, que aquela televisão lá era do Dalton Martim, com espólio de corrupção. Então, não pouse de homem honrado e honesto e que tem palavra. Vossa Excelência não tem palavra e está mentindo. E o povo do Estado me conhece. Sabe que eu não sou de estar inventando historinha, eu falo a verdade. Agora mesmo eu fui lá no aeroporto pegar minha filha e tinha um taxista lá. O senhor passou 2 horas esperando para ele lhe dar um troco de 50 centavos. Foi R$10 a corrida, o senhor pegou. Está lá ele como testemunho. O senhor não tem sensibilidade. O senhor é um homem frio. Um homem que não entende de política. Seu tempo, candidato Gilvan. Vamos para mais uma rodada agora de perguntas. Quem faz a pergunta é o candidato Gilvan. Pela ordem estabelecida pelas regras do debate, ele faz a pergunta ao candidato Clécio, que ainda não respondeu nesse bloco. Por favor, candidato Gilvan, o senhor tem 30 segundos a partir de agora para fazer a sua pergunta. Prefeito Clécio, além da sua administração de 8 anos, com uma relação muito boa com a imprensa e a governabilidade, o senhor não criou crise nenhuma política, institucional ou administrativa. Na cultura, o senhor sempre foi um homem de cultura. O senhor já citou as suas obras de saúde? E na cultura, como é que foi a sua experiência e as suas obras? Por favor, candidato. Muito obrigado, candidato Gilvan. Bom, a cultura foi uma área muito especial que eu cuidei, porque eu vim do movimento cultural. Minha primeira
participação política não foi num partido ou no movimento estudantil, eu fui depois. Antes eu era no movimento cultural. E eu acho que o maior feito da nossa gestão na cultura foi ter criado o Sistema Municipal de Cultura, o fundo, o conselho e toda a estrutura administrativa para que o dinheiro de fomento e de incentivo à cultura pudesse chegar lá na ponta, desde a proteção ao patrimônio cultural, as nossas festas tradicionais, a nossa cultura popular, especialmente Marabá e Chibatuque, no caso de Macapá especificamente, até atingir todos os segmentos de arte, de cultura, artes plásticas, visuais, literatura, poesia, música, dança, audiovisual, enfim, todos os segmentos. E esse incentivo se deu através de política de editais, que no governo do Estado será ampliado de forma mais detalhada para a gente poder alcançar esses segmentos mais recentes, o Melody, conseguir alcançar a cultura de rua, capoeira, conseguir alcançar a cultura digital, que é algo recente, alcançar a cultura gospel. Nós, durante os 8 anos, eu trouxe 3 atrações nacionais, apenas porque estava previsto nos editais. O resto foi fomentar artistas locais, segmentos locais, apostar na economia criativa, porque o artista não quer tapinha na costa, não quer só o reconhecimento verbal, ele quer viver da sua arte, da sua cultura. Nós formamos plateia, desde lá da escola até o público aberto nos nossos eventos. Então, foi uma grande experiência, mas no Estado será muito maior, porque o Estado tem muito mais condições de abranger a cultura do Estado inteiro. E eu realmente não criei atrito, porque eu entendo que governar é a arte de unir pessoas em torno de um propósito. Candidato Gilvan, sua réplica. Candidato Clécio, a cultura, sem dúvida, ela é fundamental na vida de um povo. Como nós estamos associados a uma grande força econômica em relação ao turismo, a agenda cultural em todos os sentidos é que traz todo o turismo interno e externo. E eu acredito muito que se nós fortalecermos mais ainda a questão cultural, não será o estado do Amazonas o catalisador da força turística, mas sim o Amapá com o seu grande potencial turístico. Nós temos o meio do mundo, nós temos aí o rio Amazonas, nós temos florestas mil, biodiversidade e às vezes assim, eu também sou um produtor cultural, já escrevi novela, já produzi novela no intuito mesmo de atrair o turismo para o Amapá. E sem dúvida a cultura é um grande carro-chefe. Pode seguir sua treta. Então, no governo do Estado, se Deus permitir que eu seja eleito governador, nós vamos concluir o Sistema Estadual de Cultura, ou seja, reafirmar o papel do Conselho, constituir o fundo e toda a política estadual para que a gente possa democratizar os recursos da cultura, além de captar mais recursos. Para cada recurso do Tesouro do Estado investido, o senador Davi Alcolumbre já se comprometeu em colocar mais um, ou seja, nós teremos o maior orçamento da cultura de todos os tempos. E a ideia é democratizar esses recursos através de uma política de editais. Você vai ter editais bem separados para que segmentos diferentes não concorram entre si. Então, cada segmento vai ter um tipo de edital para a gente poder atingir, desde a proteção do patrimônio histórico, artístico, cultural, até os segmentos mais recentes. Então, todas as áreas, arte, cinema, artes visuais, capoeira, cinema, que eu já falei, teatro, poesia, literatura, o Melody também, a cultura de rua, o hip hop, toda a cultura digital que é mais recente será alcançada pela nossa política de cultura no governo do Estado do Amapá. Encerramos assim a primeira rodada deste debate. Vamos agora ao intervalo. No próximo bloco, os candidatos farão perguntas sobre temas sorteados, ao vivo, aqui no estúdio. Rede Amazônica nas eleições 2022.
Voltamos com o debate entre os candidatos ao governo do Amapá nestas eleições 2022. No primeiro bloco, tivemos uma rodada de perguntas sobre temas livres. Agora, cada candidato fará pergunta sobre um tema escolhido por sorteio. Vamos então começar essa rodada. Os temas estão aqui, nessa urna. E o primeiro tema sorteado é... Deixei aqui. Juventude e Universidade. Juventude e Diversidade. Está aqui o tema certinho para vocês. E seguindo a ordem já definida por sorteio, quem começa esse bloco é o candidato Gilvan Borges. Candidato, quem você escolhe para responder a pergunta? Eu escolho o vice-governador Jaime Nunes. Candidato Jaime responde. O senhor agora tem 30 segundos para fazer sua pergunta sobre o tema Juventude e Diversidade. Candidato Jaime, como o senhor pensa na inserção da juventude e numa política de justiça social, de reconhecimento das diversidades, tanto cultural como em uns outros aspectos, né? Como o aproveitamento, né? Sabe-se que quando se fala de juventude, se fala sempre de primeiro emprego. Essa é a pergunta. Candidato, por favor, seus 2 minutos. Eu quero dizer ao candidato Gilvan, primeiro que está muito claro aqui, né? A posição do candidato Gilvan aqui, de laranja, sabe, não está aqui para defender propostas, está aqui para realmente tumultuar e fazer esses gracejos que ele sempre fez aqui. Sabe? O candidato Gilvan, ele na realidade mente, inventa, todo mundo já conhece, todo mundo já sabe como é que é a postura dele. Tá? A juventude e a diversidade tem uma posição muito forte no nosso programa de governo. A gente sabe o quanto que a juventude está hoje saindo do estado do Amapá por falta de oportunidade. Eu tenho uma proposta de fortalecer o Amapá Jovem 2.0, mas diferente do que está aí hoje. Criar condições para que ele possa ter experiência, para que ele possa empreender. O nosso programa ele vai estimular as pessoas a empreender, a montar. Nós vamos destravar o estado do Amapá e nós vamos precisar que esses jovens se preparem para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, que eles possam estar empreendendo. Esse é a nossa trajetória de vida, eu conheço muito bem isso, eu sei fazer com que as pessoas possam ter o seu emprego, a sua sustentação. Nós temos mais de 3 mil empregos nesse longo 41 anos de empreendedorismo. E a nossa juventude está abandonada, ela não tem perspectiva nenhuma. E eu quero dizer ao candidato Gilvan que nós vamos fazer isso. Nós temos o Renda Já, que vai estimular os nossos jovens a ser cada vez mais, capacitar eles, treinar eles, preparar eles para o mercado de trabalho. Essa é a nossa proposta e nós vamos fazer. Empreender no estado do Amapá hoje é necessário. Nós vamos criar condições para que ele faça isso e, ao mesmo tempo, ele se poste apto a exercer uma função. Sua réplica, candidato Gilvan, por favor. Candidato Jaime, eu reitero que não há político, pode ter até mais, mas igual a mim na seriedade e em propostas de governos ousadas que representa bem o Amapá. Tenha dúvida disso. Agora, podem me acusar de ser um homem compromissado do trabalho. Agora, corrupto, desonesto e mentiroso como é Vossa Senhoria, o senhor não se compara comigo. O senhor não alça a sandália que eu calço. Eu sou um homem de moral, eu sou um homem de responsabilidade. Fui o senador da República mais atuante da minha bancada à época, deputado federal líder por 20 anos, e ninguém é líder à toa. Então, quando o senhor se reportar a mim, se reportem com respeito. O senhor diz que eu sou doido aí pela rua. E o senhor é o tubarão branco, qual é o problema? Nenhum.
Eu sou doido pelo trabalho. Eu tenho disposição e tenho coragem para trabalhar. Candidato Gilvan, seu tempo. Vamos para uma nova rodada de perguntas. Desculpa, a tréplica do candidato Jaime, por favor. Eu quero dizer para o candidato Gilvan Borges, que todo mundo já conhece essa trajetória dele. Todo mundo conhece, na realidade, como ele é, como ele se posta. De trabalho não trabalha nada. Ele não tem resultado nenhum. Entendeu? Eu tenho muito orgulho do meu passado, da minha construção de vida, que é séria, transparente, e ele vai responder todas as ações judiciais de corrupção. Eu tenho um passado limpo, de muita honra, construído com muita seriedade. Tudo que nós fazemos com transparência, com seriedade. Infelizmente, ele é o laranja plantado para fazer esse embate. Há um joguinho combinado. Essa velha política que nós temos que acabar aqui no Amapá. Não dá mais para aceitar isso. Ele é um candidato para quê? Para ficar atacando sem proposta nenhuma? Para quê? Fazer com que o eleitor seja iludido? É mais um mentiroso que está aí, que busca aí trabalhar a desconstrução. É por isso que o Amapá precisa mudar. E mudança é Jaime Nunes. Nós vamos mudar. Essa velha política vai acabar. Vamos para a nova rodada, mas antes, lembrando a todos os candidatos as regras estabelecidas do debate, para a gente só falar no momento em que o candidato for perguntado ou quando ele estiver fazendo uma pergunta, por gentileza. Vamos à próxima rodada. A próxima rodada começa com o candidato Jaime Nunes. Mas antes, eu vou fazer o sorteio do tema. E o tema é educação. Candidato Jaime, pelas regras do debate, o senhor deve fazer a pergunta ao candidato Clécio, que ainda não falou. Por favor, 30 segundos para fazer a sua pergunta sobre o tema educação. Eu quero fazer a pergunta para o candidato do Valdez Góes. Tá? Quero dizer para ele o seguinte: educação, você é um professor, você sabe a importância dos professores. Tá? Você recebeu 7 progressões sem estar em sala de aula. E eu queria que você me explicasse como isso é possível, porque muitos professores estão aguardando essa progressão e não conseguem, tem que recorrer à justiça. E você conseguiu 7 de uma vez só. Pode começar, Cláudio. Pois bem, perguntou aí o vice-governador que teve toda a oportunidade do mundo em 4 anos em mudar a realidade do Amapá e não fez nada. Preferiu se omitir. E está me questionando sobre progressões que são direitos meus, não tem nenhum crime, nada imoral aí. Eu fui prefeito. Quando eu virei prefeito, eu abri mão do meu salário de professor. Quando eu saí da prefeitura pela porta da frente, diga-se de passagem, eu fui me reapresentar na SEAD. A gente preenche um formulário padrão no sistema. Eu recebi as minhas progressões para frente, não tem um centavo retroativo, nenhum centavo. Eu e cerca de 12 mil servidores receberam junto comigo. Agora isso virou uma questão de honra para mim. Então eu já assumi um compromisso por escrito, inclusive, que se Deus me permitir assumir o governo do Amapá, diferente do que fez o vice-governador, eu vou atualizar todas as progressões e vou montar um plano juntamente com as categorias dos servidores para pagar todo o retroativo. Mas como eu posso me comprometer com isso? Porque hoje nós temos um novo Fundeb, que tem colocado mais recursos na educação, especialmente, vamos dar condições de garantir que vamos atualizar todas as progressões e vamos pagar o retroativo. Para as demais categorias, da mesma forma, nós vamos ter recursos, porque são as categorias menores, em termos quantitativos, nós vamos poder pagar. Agora, sobre educação, ele não perguntou nada, porque o interesse dele não é a educação, nunca foi. O interesse é o poder apenas. E ele passou a campanha inteira me atacando, desconstruindo, criando fake news, sem apresentar propostas. Deu no que deu. O candidato Jaime poderia estar aqui falando da experiência dele como vice-governador, mas não está. E não vai falar porque ele não tem experiência, porque ele próprio disse que trabalhou apenas 17 dias. Candidato Jaime, a sua réplica, por favor. O candidato Clécio, na realidade, ele falta também com a verdade. Eu não disse que trabalhei 17 dias, eu disse que assumi 17 dias. Eu sempre me coloquei à disposição
E a minha postura é essa. Quem me conhece sabe que eu sou pelo trabalho. Eu trabalho para melhorar a vida das pessoas. Agora, na educação, na realidade, o ex-prefeito, ele teve essas 7 progressões. E agora ele vem dizer que mereceu elas. Muitos professores, vocês sabem disso, muitos professores estão, na realidade, aguardando progressões há anos. Muitas das vezes tem que recorrer para a justiça. Mas nós vamos equacionar isso. Como governador, nós vamos respeitar cada um dos professores, nós vamos reconhecer e nós vamos fazer, sim, as progressões serem atendidas a todos os professores. A mesma coisa, o candidato Clécio teve condições de melhorar a educação e não melhorou no município. Ao contrário, não reformou escola, não teve propostas, sempre teve de lado, não chamou nem os concursados, que ele mesmo fez o concurso na prefeitura. Teve que o prefeito Furlan fazer o chamamento desses concursados, de respeito total à categoria dos professores. Candidato Clécio. Jaime, olha só, as progressões que eu recebi são direitos, não tem nada de imoral nem de ilegal. Agora, se comparar os 2.000 e poucos reais das minhas progressões para frente com o que você recebeu durante 4 anos, que dá mais de R$1 milhão só em salários, sem trabalhar, R$30 mil o salário do vice-governador, sem trabalhar, mais a estrutura, veículos, seguranças diárias que você utiliza até hoje para a sua equipe para fazer campanha, inclusive não chega nem aos pés. Então isso é hipocrisia, é um debate vazio, hipócrita, de quem quer apenas desconstruir a minha imagem. De educação, você não propôs nada, não fala nada, e é o nosso carro-chefe, porque a educação é a única arma para gerar futuro, e é isso que eu quero, gerar futuro. Não teve, entre as minhas andanças pelos municípios que eu fiz na minha pré-campanha, pior coisa do que olhar nos olhos da juventude e ver falta de perspectiva. E essa perspectiva vai vir através de uma educação emancipadora. Vamos chamar para um mutirão, porque houveram perdas terríveis dos nossos jovens e crianças por conta da pandemia. Vamos ter um esforço concentrado para trabalhar a educação no nosso estado. Pela ordem do sorteio, quem faz a pergunta agora é o candidato Clécio. E ele deve fazer a pergunta ao candidato Gilvan Borges. Antes, o sorteio do tema. E o tema é meio ambiente. Candidato Clécio, 30 segundos para a pergunta sobre meio ambiente ao candidato Gilvan Borges. Muito obrigado. Candidato Gilvan Borges, a gente vive alguns impasses no nosso estado e eu queria saber a sua opinião e, mais que isso, o que está no seu programa de governo para conciliar meio ambiente e desenvolvimento do nosso estado. Candidato Clécio, antes de ele responder, eu recebi um comunicado que um carro blindado do Jaime foi preso ontem na operação Queda da Bastilha. Mas quanto ao meio ambiente, eu acho que é uma prioridade total, porque essa preservação que leva a clima, que leva bom oxigênio, que leva a nova mentalidade da relação do homem com o meio em que vive, é fundamental. Os 7 países mais ricos, eles mandam para o Brasil 300 bilhões de dólares ano. E esses recursos, eles são para a Amazônia, especificamente. E nós temos que avançar muito nessa questão, na preparação de projetos para captar e capturar esses recursos. E no meio ambiente cabe saneamento básico, tratamento de água, cabe saúde, cabe arborização, cabe educação, principalmente, onde nós deveremos implantar em toda a rede pública, é o que propõe o nosso governo, disciplinas relacionadas com o meio ambiente. Porque gerando esse compromisso, nós saímos à frente para podermos captar esses recursos, né? São recursos importantíssimos que poucos estados da Amazônia acessam. E eu tenho
uma expectativa de fazer um governo realmente voltado para isso. Nós vamos trazer os escritórios, se tivermos deficiência técnica, vamos fazer projetos e vamos trabalhar no saneamento, arborização e principalmente Seu tempo, na candidato. educação. São essas as Seu tempo, nossas candidato, por favor. considerações. Olha, é perfeitamente possível crescer, desenvolver o Estado, gerar emprego, gerar renda, atrair indústrias, enfim, aquecer a economia e, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente. Até porque nós temos boa parte do nosso território já protegido e precisam ser preservados. Agora, nas áreas não protegidas, nós temos que realmente desenvolver o Estado. E, para isso, nós temos que ter uma reestruturação total da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Ela não pode ser a última a ser ouvida. Ela tem que ser uma indutora do desenvolvimento, ou seja, o empreendedor, o empresário, quer seja o local ou de fora, vai ter as primeiras diretrizes e aconselhamentos na Secretaria de Meio Ambiente, que vai ter um status maior no meu governo para que o projeto comece bem feito e ele possa ser executado em pouco tempo, com segurança jurídica, com segurança fundiária, e especialmente com o licenciamento, que hoje tem muita dificuldade. Então nós queremos destravar e vamos destravar o Estado, mas colocando o meio ambiente como um ativo importante que nós temos e não como um inimigo do desenvolvimento. Sua tréplica, candidato Gilvan. É essa política que realmente o Estado precisa em relação ao meio ambiente. Agora nós temos que focar muito na educação. E essa educação, ela é básica na formação de uma cidadania ecológica e protetora no relacionamento com o meio ambiente, né? Então, a nossa proposta é uma proposta bem equilibrada. Como o Clécio mesmo comentou, nós vamos fazer um equilíbrio para atrair a produtividade com o equilíbrio na relação com o meio ambiente, que é estratégico e fundamental para a espécie. O senhor ainda tem 29 segundos. Quer usar esse tempo? É muito tempo, mas dá para falar um bocado ainda, né? Fique à Como vontade. nós pretendemos trazer as matérias em relação ao meio ambiente para a escola, né? Essas matérias, ela vai estar embasada em ecologia, associada com biologia, no tratamento da relação com o meio ambiente. Formação, educação. E aí eu tenho Seu tempo. certeza Obrigado, que o candidato. nosso Estado vai prosperar. Obrigado. Chegamos ao fim do segundo bloco do debate entre os candidatos ao governo do Amapá. Depois do intervalo, vamos a mais uma rodada de perguntas de temas de livre escolha dos candidatos. Nós voltamos já. Voltamos com o debate entre os candidatos ao governo do Amapá nestas eleições 2022. Neste bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas sobre temas de livre escolha. A ordem de quem pergunta foi definida por sorteio. E a partir de agora, cada candidato pode ser escolhido para responder até 2 perguntas. Então, neste caso, é possível que algum candidato fique sem responder perguntas no bloco. Pela ordem definida em sorteio, quem começa essa rodada é o candidato Clécio Luiz. Candidato, para quem o senhor faz a pergunta? Para o vice-governador Jaime Nunes. O candidato Jaime Nunes responde. O senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Pois bem, candidato, boa parte da população vive e enfrenta hoje extrema dificuldade, insegurança alimentar, fome mesmo, falta de comida na mesa. Eu queria saber qual a sua proposta, né, para aplacar a fome dos amapaenses. Candidato Jaime, por favor, 2 minutos para a sua resposta. Bom, primeiramente, isso é justamente a ausência de políticas públicas. O Estado nunca teve uma pujança de desenvolvimento, de destravar, de fazer o setor primário e o setor secundário ser algo gerador de emprego. Essa é a nossa proposta, é fazer com que as pessoas tenham o seu digno emprego
não precise sair do estado do Amapá. Infelizmente, a velha política teve oportunidade de fazer e não fizeram. É por isso que o Amapá vive na insegurança alimentar. Insegurança alimentar, as pessoas estão passando fome e não tem políticas que atendam essas pessoas. Nós temos que mudar essa realidade. E a proposta de governo é fazer com que o Amapá se desenvolva, que ele possa trazer para cá oportunidade de emprego, de renda, trazer aqui, mostrar que o Amapá é um estado que tem condições comparativas e competitivas de atrair investidores e, ao mesmo tempo, valorizar as nossas empresas locais aqui, que nunca tiveram a sua valorização. O nosso governo propõe, sim, um desenvolvimento econômico com melhorias sociais, para que as pessoas possam ter o seu digno emprego e, ao mesmo tempo, dar sustentação para a sua família. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia, você vê, o Amapá não produz nada, não tem condições de fazer nada, tudo compra de fora, gera emprego lá fora e aqui fica com a pobreza. É por isso que o Amapá vive esse momento de travamento econômico e de caos social, na saúde, na educação e na própria segurança. Nós temos que mudar isso. E mudança é Jaime Nunes, 55. Nós vamos desenvolver o Estado vai viver prosperidade. Essa é a nossa proposta para que a gente possa sanar a insegurança alimentar e a pobreza. Candidato, qual é a sua réplica? Bom, agora todo mundo ouviu o Jaime sendo o Jaime. Eu vou resumir o que ele quis dizer. Ele quis dizer que quem não tiver emprego vai continuar passando fome. Ele quis dizer que enquanto o Estado não se desenvolver, quem está passando fome vai continuar passando fome. E olha, é inegável que é necessário desenvolver esse Estado, é necessário gerar emprego, gerar renda, criar novas alternativas econômicas no setor primário, no setor secundário, fortalecer o comércio. Mas enquanto isso, as pessoas vão continuar passando fome? Não. Então, no nosso governo tem um plano emergencial. A gente vai entrar cuidando de saúde, educação, de desenvolvimento econômico? Vamos sim. Mas nós não podemos, de forma nenhuma, fazer vista grossa. Não é possível que não toque no coração das pessoas, dos governantes, que tem muita gente, muita mãe, chefe de família, passando fome nesse momento. Então tem que ter uma política que vai ter no nosso governo para aplacar a fome dessas famílias. Vai ter cesta básica para poder matar a fome, enquanto a gente recupera o Estado. Vai ter o programa do Vale Gás, porque as famílias estão cozinhando na lenha. Vão ter programas assistenciais, política pública de assistência social e não favor, mas que veja essa realidade. Candidato Jaime, sua tréplica. Essa é a realidade do Estado do Amapá. Nós vamos sim dar uma atenção especial para as pessoas que estão necessitadas. Nós vamos garantir a cesta básica, o Vale Gás, todos os programas sociais, nós vamos garantir. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que, na realidade, nós precisamos dar oportunidade para as pessoas saírem dessa dependência. Nos últimos 20 anos, a gente tem visto isso. A ausência do Estado tem levado as pessoas a passar fome, a ficar desempregado. E nós temos que ter uma ação emergencial. Nós vamos garantir, sim, para as pessoas que precisam de cesta básica, de Vale Gás, de assistência, todos os direitos, mas ao mesmo tempo nós precisamos desenvolver o Estado, porque só o Estado não consegue empregar mais. As pessoas estão saindo do Estado para buscar emprego lá fora. É dignidade, pessoal. Nós precisamos resgatar isso o mais rápido possível. E nós vamos fazer com que o Estado se torne um Estado produtor, pegar as nossas riquezas aqui e transformar em benefício para a nossa população. É necessário isso, acabar com a miséria, com a fome, com a pobreza, que não fizeram, mas nós vamos fazer. Seguindo a ordem do sorteio, quem pergunta agora é o candidato Gilvan Borges. Para quem o senhor pergunta, candidato, por gentileza? Eu pergunto para o candidato Jaime, até porque candidato Jaime, candidato Gilvan, o senhor tem 30 segundos a partir de agora para fazer a sua pergunta. Candidato Jaime, eu acho que o senhor já ouviu falar de um tema, ele é bíblico, né? Que diz assim que tem os sepulcros caiados. Eu me admiro e fico sentindo uma fala falsa. O senhor fala em atrair investimento para gerar emprego, para matar a fome,
Mas o senhor é o primeiro a levar o dinheiro que as suas empresas... Seu tempo, arrecadam candidato. no Amapá Seu tempo, candidato, encerrou. para construir... Candidato, seu tempo, por favor. Candidato Jaime, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Eu queria pedir o direito de resposta, inclusive ainda quando eu fui citado sobre a questão de um carro de uma das empresas nossas. O senhor está pedindo o direito de resposta agora. Sim. Então, Já passou. O carro já está preso. só um momentinho. O candidato Jaime pediu o direito de resposta. Ele citou a situação. Nós vamos informar a nossa produção, assessoria jurídica, e vamos analisar o caso. Muito bom. E assim que possível, já trago a resposta para os senhores. Vamos seguir agora com os 2 minutos de resposta do candidato Jaime, ok? Candidato Jaime, por favor, seus 2 minutos. É lamentável que o candidato Gilvan, ele se presta, né, a servir os senhores do poder. É lamentável. Eu quero dizer ao candidato Gilvan e a todos que estão nos assistindo que eu tenho muito orgulho do nosso trabalho, da nossa trajetória de vida, de família, de pessoas que trabalham com a gente há mais de 20 anos. Não tem nada disso de tirar o dinheiro do Amapá para cá. 95% de tudo aquilo que nós ganhamos aqui de forma honesta, trabalhando, se dedicando, eu dou para ele a procuração que ele quiser, para que ele possa levantar e verificar. Ao contrário dele, que ele é laranja, é sonegador, tem muitos problemas de endividamento, Candidato Gilvan. E aí ele fica imputando o que ele é para mim. Eu tenho um passado limpo, transparente, construído com muita honra, com muitas pessoas. E quero dizer para o Gilvan aqui que não tem nada de fora. Defendo o Amapá externamente, trago para cá esse investimento, convido. Ele é um mentiroso, caluniador. Ele grava só para desestabilizar, para iludir você, eleitor. Ele está hoje em dia com uma candidatura ao governo para querer fazer gracejo. Aliás, ele sempre fez isso a vida dele inteira. Ele se presta a isso. Nós temos que estar discutindo propostas aqui de como é que vai melhorar a sua vida, como é que o Amapá pode crescer, sabe, se desenvolver, melhor saúde, melhor educação, sabe, trazer segurança para a nossa população. Basta dessa velha política. Há muitos anos, 20 anos estão aí, prometendo, mentindo, e ele faz parte disso. Ele é um deles aí. E agora vem me atacar. Esse joguinho está claro para você, eleitor. Isso vai ficar muito nítido. É os dois contra a gente. Mas não tem problema, nós vamos em... Candidato Gilvan. O senhor concluiu, candidato Jaime? Sim. Candidato Gilvan, sua réplica. Olha, é a fábrica de Belém que eu estou falando. E outra coisa, você é o mais velho político que tem nesse estado. Outra mentira. Se tem um mentiroso cínico, dissimulado, que veste um terno, vem bonitão, mas aí, dentro desse juízo, é um problema sério. O senhor não disse que tem a fábrica, que o senhor levou dinheiro para montar em outros estados. Isso não é crime. Isso não é crime. É crime a mentira de dizer que vai atrair e está levando daqui para lá. Isso é crime. Sepulcro caiado é aquele que tem uma aparência, mas dentro, aí mora um homem mau, malvado. O senhor sabe qual é a diferença que existe entre um homem honrado, que tem palavra, e um homem que é rico no espírito, nos valores, no caráter, e o outro que é rico e pobre no caráter? É Vossa Excelência. Quer me chamar de mentiroso? Quando você é um mentiroso, é cínico, você é um perigo para o Amapá. Candidato você Gilvan, vai seu tempo, candidato Gilvan, por favor. E nós não vamos permitir Seu isso. tempo, por favor. A tréplica do candidato Jaime, por gentileza. Todo mundo já conhece o candidato Gilvan. Você sabe de como ele se comporta, o comportamento dele. Ele veio para esse debate preparado para agredir, sabe, para desestabilizar, mas não vai, não. É porque ele não tem credibilidade nenhuma para falar. Na realidade, esse é o mal político. Nunca deveria ser eleito pelo estado do Amapá. Agora, veja bem, a fábrica que ele fala é uma indústria em Belém que tem mais de 20 anos. E não sou eu, é um filho meu que é o sócio, e são 3 sócios. Essa indústria nós vamos trazer para o Amapá.
Nós vamos trazer para cá para nos ajudar a gerar mais emprego aqui. Nós não temos nenhuma empresa fora fora do Amapá, além dessa indústria, que é uma sociedade que essa empresa já existia. Agora o Gilvan não tem moral para estar falando, não consegue gerar nada, não consegue gerar emprego. Até as empresas dele são empresas todas endividadas, com sérios problemas, e ele sabe disso. Então ele não pode comparar, não tem comparação. Essa que é a realidade. Nós chegamos ao fim dessa rodada e antes de iniciarmos a próxima rodada, eu quero fazer 2 esclarecimentos. O primeiro sobre o pedido de resposta do candidato Jaime, a assessoria jurídica da emissora negou o pedido. E uma outra orientação aos candidatos. Por favor, se atenham às propostas de governo. As pessoas que estão em casa querem ver suas propostas o melhor possível. Muito obrigado. Vamos seguir agora para a terceira rodada desse bloco. Quem começa perguntando é o candidato Jaime Nunes. Para quem o senhor pergunta, por gentileza? Eu quero perguntar para o candidato do Valdez Góes. Candidato Clécio. Candidato Clécio, que responde. O senhor tem 30 segundos a partir de agora para fazer a sua pergunta. Candidato, quando você era prefeito de Macapá, você perdoou uma dívida de quase 70 milhões dos donos das empresas de ônibus. Ou seja, um desconto de mais de 96%. A prefeitura recebeu só 2 milhões e 500 mil de 15 vezes. Candidato, o povo tem direito de saber por que você perdoou essa dívida milionária dos empresários de ônibus e até subiu a passagem de 2,30 para 3,70 nos seus governos. Pode seguir, candidato. Candidato, eu não perdoei dívida de absolutamente ninguém. E olha que muitos iam lá com essa proposta de perdoar a dívida. O senhor mesmo esteve comigo lá para que eu isentasse os seus apartamentos lá do prédio da CIA, do ITBI. E eu não tenho esse poder, não posso fazer isso. Tem um conselho que trata das questões tributárias, eu jamais faria isso. Isso é um fake news, é mentira. Tem um processo correndo de encontro de contas que ocorre em todos os governos e que a prefeitura pode se posicionar em relação a ele, como o Ministério Público se posicionou, Judiciário, Defensoria. Isso está às claras. Outra, para deixar bem claro, candidato, eu nunca dei aumento de tarifa de ônibus. Por que eu não dei? Porque eu não concordava com a qualidade do transporte coletivo. Esses reajustes, eles foram concedidos na justiça. Então eu não dei. E o senhor, mais uma vez eu repito, o senhor não está interessado nesse debate em tratar das questões do Estado. O senhor quer atacar. O que o senhor está acusando o candidato Gilvan e o Gilvan ele acusando, na verdade os dois estão se acusando da mesma coisa. O debate aqui é para discutir programa de governo. Eu presto contas do que eu fiz na prefeitura, tintim por tintim. Mas o povo quer ouvir debate para o Estado. O que nós três temos como proposta para governo do Estado. E eu lhe digo uma coisa, o transporte intermunicipal vai ser nossa prioridade. Vamos construir um arco metropolitano da transformação que vai viabilizar muito o tráfego de cargas, de passageiros, de mercadoria, gerar emprego, gerar renda. A própria obra, a obra em si vai gerar muito emprego. Vamos valorizar toda essa região metropolitana, Macapá, Santana, Mazagão. Esse tipo de proposta que o povo quer saber. O que a gente vai tratar, o que vai fazer como governador se o povo nos eleger, e não essas questões que não são nem verdade. Candidato Jaime. Eleitor, preste bem atenção no que eu vou dizer agora, porque é muito grave. Na realidade, o candidato, deputado Carlos Evangelista, ele denunciou hoje no Ministério Público uma acusação ao candidato Clécio de corrupção e sonegação fiscal. Tá? Ele apresentou 3 cheques nominais ao candidato Clécio, no valor de R$600 mil cada cheque, no total de R$1.800.000 depositado na sua conta. Mas quando ele registrou a candidatura para candidato ao governo, ele declarou apenas 82 mil na sua declaração. O depósito bancário foi feito por um sindicato das empresas de transporte. Eu pergunto, me explica uma coisa, candidato. Existe alguma relação entre o perdão dessa dívida e o aumento das passagens e recebimento desses cheques? Isso mesmo. O senhor recebeu propina, foi corrompido pelas empresas de transporte, porque o transporte coletivo em Macapá é precário. As pessoas sofrem que usam o transporte coletivo e tentam mudar e não conseguem. Isso é da sua gestão para cá. Isso é propina? O senhor foi corrompido ou não? Não.
é fake news, que só surgiu agora em época de eleição, nas suas redes sociais, com o pessoal que lhe apoia, uma montagem de um cheque. Claro que eu já fui no Banco do Brasil, já peguei todo o meu extrato de todo esse período. É um documento fraudulento e eu me admiro do senhor. O senhor não tem vergonha na cara, o empresário do seu porte, vice-governador do estado, vir aqui mentir e espalhar um fake news desse. Infelizmente, em época de eleição, tudo fica confuso. Mas a eleição vai passar, candidato, e eu vou mostrar o meu extrato de que não houve nenhum depósito de 600 mil reais, nem de um outro valor, nem de sindicato, nem de nenhuma outra pessoa. Isso é mentira que surge em época de eleição. Mas eu repito, eu fico passado aqui com a sua postura, né? Porque o senhor tem uma estatura, é considerado um mega empresário do Amapá e vem para cá para espalhar fake news, o senhor e seus apoiadores, e insistir nisso há 4, 5 dias da eleição. Então não recebi, não tem propina, não tem nenhum recebimento, não tem nenhuma relação com os aumentos que foram concedidos na Justiça. Eu espero que tenha ficado claro e dia 3 de outubro estou mostrando aqui os meus extratos para provar isso. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim do terceiro bloco do debate. Vamos ao intervalo e voltamos a seguir com a última rodada de perguntas. Novamente, sobre temas determinados por sorteio. E teremos também as considerações finais. Estamos de volta com o debate entre os candidatos ao governo do Amapá para as eleições de 2022. Nessa última rodada, os candidatos voltam a fazer perguntas sobre temas determinados por sorteio. E como no bloco anterior, cada candidato pode ser escolhido para responder até 2 perguntas. Lembrando que é possível que algum candidato fique sem responder nesse bloco. O candidato que abre esse bloco de acordo com o sorteio é o candidato Gilvan Borges. Mas antes do senhor começar, eu vou fazer o sorteio do tema. O tema é saneamento básico. Para quem o senhor pergunta, fica à vontade. Pergunto para o candidato Clécio Luiz. O senhor tem 30 segundos para fazer sua pergunta sobre saneamento básico. Candidato Clécio, sabemos que apenas 5% do Estado tem o saneamento básico e nós temos um déficit gigantesco. O senhor tem um plano para implementar para esses próximos 4 anos, caso vença as eleições? Sim, candidato. E, de fato, o saneamento básico é um gargalo no estado do Amapá até para o nosso desenvolvimento. Quando eu fui prefeito, também a margem era de 3% de saneamento básico no município. Ele aumentou um pouquinho com os residenciais que nós construímos, porque todos eles foram dotados de saneamento básico, especialmente de esgoto sanitário e drenagem, e nós queremos ampliar isso para o estado todo. Só que esse serviço ele foi concedido para uma nova empresa, uma empresa de saneamento básico. Cabe ao Estado, e o nosso governo vai fazer isso, fiscalizar, através de uma agência de regulação, diariamente o trabalho dessa empresa para que ela cumpra diariamente as suas metas de universalização da água e do esgoto sanitário. Tem um plano de investimentos diário. Essa fiscalização da agência tem que ser rigorosa. Não pode ser a cada mês, a cada ano, tem que ser diariamente para a gente avançar nos índices de esgotamento sanitário e abastecimento de água, que é uma tragédia no nosso estado. Hoje o povo do Jari está sem água, por exemplo. Agora, o saneamento básico não compreende só água e esgoto. Tem mais 2 quesitos: drenagem. Nós vamos entrar com um plano estadual de drenagem, sobretudo macro-drenagem nos municípios, para ajudar, porque os municípios não têm condições de fazer esse serviço, e resíduos sólidos. E nesse aspecto, o Estado vai fazer uma parceria com os municípios, porque eles sozinhos não terão condição de sair da condição de lixões. Eles têm lixões hoje. Nós vamos criar condições, através de parcerias, consórcios, para que esse resíduo produzido possa gerar escala, volume, quantidade suficiente para transformar esse resíduo, esse lixo,
em energia e poder incluir isso, reduzir custos e incluir isso na rede, inclusive, né? Para isso, tem um programa integrado de resíduos sólidos do estado do Amapá. Candidato Gilvan, sua réplica. Não tem muito o que questionar. A estratégia é executar, é trabalhar diariamente, é planejamento. E a capacidade de captação de recursos, justamente no exterior e aqui, com o Banco Mundial. E aqui nós trabalharmos os projetos para buscar os recursos disponíveis que os 7 países mais ricos colocam para a Amazônia. Porque o saneamento básico, ele faz parte da ecologia de um modo geral. O que vai para os rios, o que fica na cidade, as doenças, né? Então, a estratégia é muito importante e o investimento tem que ser muito pesado. Então, eu vejo assim com muito otimismo que quem venha a governar o Estado, nós estamos incluídos no meio, para podermos ajudar e implementar o projeto que nós temos para o governo do Estado. Encampar, juntar, formar essa política que nós precisamos implementar no Estado. Olha, além da criação dessa agência de regulação que vai cobrar os serviços de água, esgoto e aplicação firme dos recursos para a universalização desses 2 serviços, além das parcerias para a drenagem, para a macrodrenagem com os municípios e além desse consórcio para a utilização dos resíduos sólidos, porque todos os municípios estão com lixão hoje, inclusive Macapá. Macapá eu deixei um aterro sanitário e voltou a ser lixão hoje. Além disso tudo, nós vamos implantar uma empresa que substitui a CAESA, que é a Ideias, é um instituto de desenvolvimento de inovação e que vai cuidar de água e esgoto, de saneamento básico, naqueles distritos, naquelas comunidades menores que a concessão não alcançou. Tem um fundo, onde 1% desse fundo vai para esse instituto, para que a gente possa, diretamente através do Estado e desse instituto Ideias, além de absorver os funcionários da CAESA, por exemplo, e da CEA, também atuar lá naqueles distritos mais distantes, onde o serviço de concessão não alcança e nós não podemos deixar o povo sem água, sem esgotamento sanitário, sem drenagem e sem a coleta de resíduos sólidos. Quem abre a próxima rodada com perguntas é o candidato Clécio Luiz. E o tema? Assistência social. Para quem o senhor pergunta? Eu vou perguntar para o candidato Gilvan, uma vez que eu já fiz a mesma pergunta para o vice-governador Jaime. O candidato Gilvan responde, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Candidato, é a mesma pergunta. Tem gente passando fome, tem gente em situação difícil, sem gás, cozinhando na lenha, passando todo tipo de dificuldade. Muitas dessas pessoas não estão em condições objetivas de procurar emprego, de se empregar, porque elas estão no nível mais avançado da pobreza e da miséria. O que o senhor tem no seu programa de governo para combater a miséria e a fome no nosso Estado? Primeiro, nós vamos otimizar os programas federais existentes e complementar com programas estaduais no sentido de oportunizar, tentando qualificar e trazer com bolsas e atividades como horta, como artes. Nós vamos integrar essa grande população e poder abalizar. Eu acho que não é só a cesta básica, não é só a questão da fome. Além da fome material, ela tem a fome intelectual, a fome de conhecimento, a fome de inserção. E essas inserções nós vamos fazer de forma com uma política bem feita. Não é aquela política extremamente paternalista, né? Alguns candidatos dizem assim, eu vou dar o Vale Gás, eu vou dar a cesta básica. Isso é coisa eleitoreira. Nós temos que trazer e dar as condições mínimas para que as pessoas aprendam, no mínimo, a comprar, a se relacionar, a começar a gerar a resposta do seu labor, do seu trabalho. Então nós vamos implantar muito isso e
nós vamos transformar essa política numa política assim muito forte. E vamos associar com os programas de bolsas também já do governo federal. E eu entendo que a escola sempre será o grande centro de tudo isso. Na educação a gente precisa fazer uma reformulação para levar todo mundo para a escola. Para levar todo mundo para a escola. Nós vamos levar todo mundo para a escola. E com isso nós vamos gerar uma política de conceder apoio, dignidade. Eu acho que não é dar esmola. Seu tempo, candidato. Obrigado. Candidato Clécio, sua réplica. Se Deus permitir que eu seja eleito governador do estado, nós vamos trabalhar as prioridades. A saúde, que é a nossa prioridade imediata, absoluta, inegociável. A educação, porque é a única capaz de gerar futuro. A segurança pública e a geração de emprego e renda. Mas, enquanto isso, imediatamente, em paralelo, vamos ter um programa emergencial para socorrer as pessoas que estão passando fome. Então, é a cesta básica, sim, nós temos condições de dar 50 mil cestas básicas por mês, com recursos do Tesouro e do Fundo Estadual de Assistência Social. O Vale Gás, porque as pessoas estão cozinhando na lenha. De ampliar o Renda para Viver Melhor, que é um complemento de renda muito importante. Esse dinheiro todo circula na nossa economia. De ampliar a Amapá Jovem, de ampliar o Conta Paga para aquela família que consome até 150 quilowatts de energia elétrica, para que ele possa aliviar o seu orçamento para, nesse momento que é emergencial, aplacar a sua fome. Então, os mais pobres não serão esquecidos. As mães, que são mães, chefes de família, que cuidam da sua filha, dos seus filhos que estão passando fome, vão ter o braço e a mão amiga do Estado. Sua tréplica, candidato Gilvan. Eu acho que a estratégia da entrega, ela com o resultado de retorno, ela dá na mesma convergência do Rio, né? É a forma de dar, é a forma de estar junto, né? Então eu acho que a gente tem que dar duas coisas, e dando e educação e fazer essa riqueza circular, porque de qualquer forma é um bom capital que gira dentro do comércio e sem dúvida nenhuma essa política de assistência ela é estratégica, é emergencial, é fundamental, mas nós nunca podemos deixar para trás a dignidade das pessoas. Não dê esmola, dê dignidade. E quando se dá numa questão emergencial. E nós temos que trazer para dar muito mais para elas. É dar o conhecimento, é dar a esperança do trabalho. Então, comungamos até da mesma política em relação a isso. Somente divergimos na questão da forma. Obrigado, candidato. Vamos para a próxima rodada. Quem começa perguntando é o candidato Jaime Nunes. O senhor vai fazer uma pergunta, eu vou fazer o sorteio do tema agora, sobre o tema economia e geração de emprego. Para quem o senhor faz a pergunta? Eu faço para o candidato do Valdez, o Clécio. O candidato Clécio Luiz responde. O senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta agora. No final do mês de agosto, o governo do Valdez, que apoia a sua candidatura, pagou 22 milhões de juros e correção monetária referente ao período de 2013 a 2018 para uma empresa do Breno Chaves, que é o suplente do senador Davi. Não seria mais justo aplicar esse recurso em emprego, aí, gerando melhorias, ao invés de pagar juros e correção para um empleiteiro? Qual a sua avaliação desse pagamento feito pelo Valdez? Candidato. Duas coisas, né? Ou é uma paixão recolhida, uma frustração muito grande, porque ele me chama de candidato Valdez o tempo todo, ele queria ser o candidato Valdez, ele fez todos os planos. Eu não preciso fazer nada, o Valdez vai sair, eu vou sentar na cadeira, eu vou me candidatar ao governo, juntar meu poder econômico com o poder político, está tudo certo. Só esqueceu de combinar com o povo isso. Outra, quem responde pelo governo não sou eu, não sou o governador, nem o vice-governador, o senhor sim poderia responder sobre esse pagamento que eu não tenho nem conhecimento, eu respondo pelos meus, que eu fiz na prefeitura de Macapá. E por último, infelizmente, o que eu esperava do mega empresário Jaime Nunes? Que quando ele tivesse oportunidade de falar sobre economia, é o tema dele. Ele ia fazer uma pergunta edificante para o povo que está assistindo a gente, saber o que ele pensa, o que eu penso sobre economia.
Mas mesmo ele não perguntando, eu vou dizer, eu quero um desenvolvimento para o meu estado, Jaime, que não seja um desenvolvimento só para poucos, como você sempre fez, uma meia dúzia de endinheirados que acham que pode ser dono de tudo, dono do dinheiro, dono dos empreendimentos, dono dos terrenos, dono da quebrada, dono da eleição, dono do voto, e querem comprar tudo, que confundem preço com valor. As pessoas não têm preço, elas têm valor. E eu quero um desenvolvimento que seja para todos e que ele seja desconcentrado. Por isso que tem um capítulo no meu programa para cada município, porque cada município tem uma vocação econômica que vai ser explorada e investida durante o meu governo, se Deus permitir que eu seja eleito governador. Desenvolver esse estado é a única saída que nós temos. E eu vou convidar todo mundo para construir consensos em torno de um programa de desenvolvimento econômico e sustentável que possa gerar emprego e renda para tirar o Amapá dessa condição. Candidato Jaime. Esse pagamento foi um completo absurdo. Ele precisa ser rigorosamente investigado. Tá? E quero lhe dizer que sobre economia e emprego eu entendo. Graças a Deus minha vida foi sempre trabalhando, foi sempre desenvolvendo, foi crescendo. Tudo foi fruto de trabalho, não foi fruto de enganar ninguém. Tenho muita transparência em todos os meus atos aqui. E nunca esperei que fosse substituir ninguém. Eu sempre me coloquei à disposição para ajudar, para colaborar, para fazer um melhor para o Amapá. Na realidade, essa velha política que se reveza e que o senhor esconde que o governador Valdez é quem lhe apoia. Eu não sei por que você esconde. O seu vice foi indicado por ele, é do PDT. Foi o vice que parcelou os salários. É o vice que foi secretário de planejamento, foi secretário de saúde. Eu não sei o porquê. Nós vamos desenvolver esse estado, nós vamos destravar, nós vamos gerar emprego, nós vamos gerar melhoria. O Amapá precisa sair dessa paralisação, desse travamento que existe. Há 20 anos eles estão aí tentando fazer e não fizeram, mas nós vamos fazer, pode confiar. Ei, Jaime, quando tu foste candidato a vice-governador em 2018 e eu apoiei o Davi, vocês ganharam a eleição. Tu elogiavas o Teles Júnior, que é o meu vice hoje. Tu foste candidato a vice-governador, os salários já estavam parcelados e tu dizias para todo mundo que isso era bom, inclusive, porque o dinheiro circulava mais durante o mês. Sabe, é essa hipocrisia, é essa incompatibilidade da realidade com a verdade é que o povo está te desaprovando. Porque numa pergunta sobre economia, eles esperavam que tu fosse falar sobre economia. Pois eu vou te dizer, nós vamos criar um ambiente favorável à economia, para o Estado desenvolver, com segurança jurídica, segurança fundiária, com licenciamento. Vamos criar um ambiente favorável aos negócios. Vamos fazer uma reforma na lei tributária do nosso Estado para simplificar a legislação, tornar o nosso Estado mais competitivo, porque a gente não é competitivo hoje. A gente perde para o Pará e para os demais estados. Você poderia ter feito isso como vice-governador. Aliás, tem um decreto que está em vigor até hoje, o decreto 01 de 2019, o primeiro decreto, quando você assumiu, que lhe dava essa competência, essas condições, e você preferiu se omitir e não fazer nada. Eu lamento isso. Encerradas as rodadas de perguntas entre os candidatos neste debate, cada um terá agora um tempo de 1 minuto e 30 segundos para fazer as suas considerações finais. A ordem foi definida por sorteio. 30 segundos. Muito obrigado, Luciano. Eu quero concluir esse debate agradecendo a Deus muito por ter chegado até aqui. Eu comecei caminhando sozinho, com pouca gente, saí da Prefeitura de Macapá pela porta da frente, dia 1º de janeiro de 2021, e com pouca gente me propus a um novo propósito de ser candidato a governador. Fui morar um pouquinho em cada município e durante esse período eu tive o apoio da minha militância. Eu quero agradecer a militância que está aqui fora, vibrando, que está nas casas acompanhando o debate, a minha família, a população que me recebeu de braços abertos, com um sorriso no rosto, abraços apertados, a criançada que embalou a minha campanha, que tomou gosto pelas nossas músicas, mas principalmente pela oportunidade de estar podendo prestar contas do que eu fiz na prefeitura, porque eu mudei Macapá. É só ver como eu peguei a prefeitura, como eu peguei a cidade de Macapá e o que é Macapá hoje.
fruto do trabalho. Então eu posso dizer que quem mudou o Macapá vai transformar o estado do Amapá. Mas para isso eu preciso do seu voto, do seu apoio. Eu quero aqui finalizar, além de agradecer a todos, agradecer a Deus, eu quero pedir, não só o seu voto, eu quero pedir o seu voto e o seu apoio para Davi, que é o meu senador, 444, e Clécio, 777, para a gente transformar o Amapá. Muito obrigado e fiquem com Deus. Quem faz suas considerações finais agora é o candidato Jaime Nunes, do PST. Eu peço que o senhor responda para a câmera 2, por favor. Muito bom. Agradecer a Deus, que nos permite agora, com espírito de alegria, com muita vontade de ajudar e a mudar o Amapá, que tanto amo. Agradecer minha família, que é meu esteio. Agradecer também a TV Amapá, especialmente ao eleitor que está nos vendo aqui, a toda a nossa militância que vibra, que está junto comigo. A gente tem feito uma caminhada bonita, alegre, feliz, tranquila. Também aqui dizer da minha experiência de 41 anos como empreendedor, tudo que nós temos aqui foi desse estado, investimos aqui, geramos emprego aqui, buscamos fazer melhoria. Sempre acreditei que a política pode transformar e melhorar. E essa é a nossa proposta. O projeto político que domina o Estado está ultrapassado, ele não deu certo. Nós precisamos mudar urgentemente. As pessoas estão passando fome, estão desempregadas, estão sem perspectiva, estão com insegurança. Nós precisamos melhorar isso. E é através da política que a gente melhora. Chega, não dá mais, nós precisamos mudar. O nosso foco é saúde, é geração de emprego, é melhoria. Eu quero que você entenda que esse é o momento da mudança. Eu quero pedir o voto para você, votar no 55. É muito importante essa mudança. Temos que trocar essa política velha que não leva a nada. Eu também quero aproveitar aqui e pedir o voto para a Raíssa Furlan, 151. Ela vai me ajudar a governar esse estado do Amapá. Nós vamos fazer uma grande gestão de resultado para toda a nossa população. Obrigado, candidato. Obrigado. E concluindo a rodada de considerações finais, agora com a palavra o candidato Gilvan Borges. Peço por gentileza, o senhor pode responder olhando para a câmera 3, por gentileza. Agradecer a Deus e ao grupo de Barba Branca que está me dando essa oportunidade perante o povo do Amapá de defender ideias e propostas. Eu tive uma promessa. Eu vou te colocar do lado dele, aquele que quer te destruir, aquele que quer te pegar. E veio na imagem a cara do tubarão branco. E olha, eu estou aqui, cheguei aqui. Ele fez de tudo, mas de tudo mesmo, para me deter. Obrigado. Seu voto de confiança é fundamental. Vou fazer um governo extraordinário, se assim me for permitido. Se não, cuidado, muita atenção. Temos duas outras opções para poder avaliar bem. E eu sempre digo a verdade. Cuidado com o tubarão. Ele vai vender tudo. Não deixe. Não vão nos escravizar como estão pensando. Nós vamos lutar todos os dias, levando a bandeira da verdade e a bandeira da justiça. Deus é minha testemunha. Obrigado a todos vocês pela audiência. Obrigado, candidato. E o debate com os candidatos ao governo do Amapá nesse primeiro turno das eleições de 2022 chega ao fim. A Rede Amazônica agradece a presença dos candidatos Jaime Nunes, do PSD, Gilvan Borges, do MDB e Clécio Luiz, do Solidariedade. Muito obrigado a todos vocês. E deseja para você, eleitor, um ótimo dia de votação no domingo. Uma boa noite e tudo de bom a todos.